Vamos começar, meus irmãos, com uma oração. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui com grande alegria, Senhor, por podermos nos reunir no nome santo de Seu Filho Jesus, para, neste dia do Senhor, te adorar, te louvar, tirar este dia realmente para adoração, louvor e para ouvir, Senhor, a Sua voz, aprender mais da Sua vontade, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, pelo sangue de Seu Filho Jesus, nos purifica, Senhor, nosso Deus. Nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, e em nome de Jesus, Pai, nos conceda a bênção, a graça do Espírito Santo, nos instrui, Senhor, nos conduz, tudo que nós vamos fazer hoje, tanto aqui nesta aula, como em todas as reuniões que vamos ter ainda, Senhor, na Sua permissão, em nome de Jesus, e que só o Seu nome seja louvado, que nós possamos ser alegrados, Senhor, e na Tua presença, na Sua revelação a nós, em nome de Jesus. Abençoe esta aula, fale conosco em Jesus. Oramos e agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Graças a Deus. Vamos ler, irmãos, alguns versículos do capítulo 8, né? Para a gente começar. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para ser. Porque repreende-os e lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não tentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Então, meus irmãos, hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos estudar sobre, nós vimos já sobre o Evangelho, a extensão da graça, semana passada. Hoje nós vamos estudar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Eu começo com esse versículo porque ele fala que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus. Porque ele fala da promessa de Deus nesse sumo sacerdote, nessa nova aliança. Que a aliança antiga, ela foi apenas uma previsão, né? Ela foi uma aliança passageira, mas essa aliança é eterna, a nova aliança do Senhor Jesus. E ele diz aqui no versículo 10 que porei as minhas leis no seu coração e lhe serei por Deus, eles me serão por povo. No versículo 11, ninguém ensinará ao seu próximo, ensinará ao seu próximo, cada um dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. E diz: serei misericordioso com as suas iniquidades. Então, irmãos, isso diz respeito à ausência de todo impedimento para nós chegarmos a Deus, de todo medo também de Deus, né? E em relação aos nossos próprios pecados, porque agora nós vamos ter acesso a Ele como Pai Celestial. Essa lição aqui ela é extremamente consoladora,
porque ela fala para nós exatamente dessa liberdade que nós temos em Cristo, de servir a Deus sem medo e sem impedimento, né? E ela fala também, atrelado a isso, uma parte dessa liberdade, tendo a ver com essa liberdade, de nós nos aproximarmos de Deus e de servirmos ao Senhor, é a liberdade de consciência, que nós estamos livres das prisões que os homens impõem sobre os outros homens, né? Então a nossa consciência, ela é livre para servir a Deus, ao Senhor. Então hoje nós vamos estudar esta lição exatamente na... Você está aqui, Pedro? Tá certo. Exatamente essa lição nesse sentido, né, irmãos, da liberdade. Como eu falei, essa lição ela é extremamente consoladora, muito consoladora mesmo. E eu gostaria que vocês tomassem para si, depois vocês lessem, até nessa semana. Eu até pensei assim, eu vou ficar só nela ou já passo para outra lição, né? Mas ela é tão, não é que as outras não sejam, mas ela é tão importante na questão do nosso consolo, que eu achei por bem ficar só nela hoje, né? E semana que vem a gente vai continuar. Então, é isso que eu ia falar. Eu vou pedir para vocês, na semana, vocês lerem de novo, meditar, para a edificação espiritual de vocês. Então vamos começar, meus irmãos. Vocês têm a lição 21, né, sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Aí diz assim a nossa confissão no primeiro parágrafo. A liberdade que Cristo comprou para os crentes sobre o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Também consiste na libertação do presente século mau, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em seu livre acesso a Deus, em prestar-lhe obediência, não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Mas, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a Igreja judaica foi submetida na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participavam, né? Então, nós temos aqui a liberdade cristã. E eu queria agora ler com vocês, né, para a nossa meditação. Por isso que eu peço, na semana, vocês façam assim, vocês peguem essa lição, leiam com mais calma, leiam os versículos, porque é muito, irmão, é muito rico isso aqui, é muito consolador sobre essa liberdade, né? E eu nem vou ler os versículos agora, então. Se eu ler um ou outro, por isso que eu comecei já com Hebreus capítulo 9. Mas vejam do que nós somos libertos. Aquela pergunta assim, o que é liberdade cristã? Liberdade cristã é liberdade destas coisas que nós temos aqui, que são escravizadoras, né? E que vieram com o pecado. O pecado é a escravidão em si. Então o pecado ele é a cadeia das cadeias. Para ilustrar, nós podemos dizer assim, uma pessoa ela pode estar livre, sem nenhuma cadeia, pode andar para onde quiser, mas ela está escrava, se ela não foi liberta em Jesus. É uma liberdade espiritual e em todos os sentidos também, que envolve toda a sua vida, né? Mas ela é essencialmente espiritual. Então vamos ver em que sentido, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos libertos. Nós devemos pensar nisso, meditar nisso, e crer realmente nisso, e nos consolar nisso, e viver de acordo com essa verdade. É isso que eu peço para vocês meditarem nessa semana, né? Depois aí, ir lendo essa lição de novo, meditar. Então, do que nós somos libertos? A confissão vai dizer assim, né?
sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em liberdade da culpa do pecado. Primeira coisa, somos libertos da culpa do pecado porque Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Então isso é uma escravidão terrível. É a base de todas as escravidões e de toda a prisão. É que nós somos culpados. Isso éramos, antes de Cristo. E só estávamos esperando um momento para ser levado para a prisão eterna, que é o inferno. Nós somos livres disso. Acabou. Em Jesus, nós estamos livres dessa culpa. Eu li com vocês no início, Hebreus 9. Ele é o nosso sumo sacerdote celestial. Então, encerrou essa culpa. Aí continua. Da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Nós estamos livres da ira de Deus, porque a ira de Deus é uma ira justa. Você lembra aquele versículo que diz assim: a ira humana não produz a justiça de Deus? A ira humana é uma ira pecaminosa, mas a ira de Deus é uma ira justa, porque é uma ira contra o pecado, contra o que é errado, contra o que é mal, e contra o homem pecador no seu pecado. Mas nós estamos livres, porque Jesus já levou sobre si a ira que era para cair sobre nós. E essa ira vem da maldição da lei. A lei de Deus é o padrão, é o caráter de Deus expresso, é a vontade expressa de Deus. E o nosso pecado quebrava essa lei em todos os pontos. Mas Jesus pagou a maldição da lei. Então nós estamos livres da maldição da lei. A lei era como uma espada sobre a nossa cabeça, pronta para cair a qualquer momento, mas essa lei não nos ameaça mais. A lei, como maldição, não nos ameaça mais, porque Jesus já cumpriu a lei no nosso lugar e já pagou pela maldição da lei. Também consiste na libertação do presente século mal, da escravidão de Satanás e do domínio do pecado. Nós também estamos livres do presente século mal. Lá em Efésios 2, a palavra de Deus diz que o mundo ele tinha influência, poder sobre nós. Nós tínhamos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Esse mundo é esse sistema, é esse século, é esse presente momento em que existe a raça em Adão, caída. E nós éramos dominados por isso, mas nós estamos livres, nós não precisamos mais seguir o mundo, seguir as coisas deste mundo. Estamos livres. Estamos livres também da escravidão de Satanás. O Senhor Jesus Cristo diz que os filhos do diabo fazem a vontade do diabo, são escravos do diabo. Paulo diz lá que o espírito das trevas, o poder da potestade, nós estávamos dominados por essas potestades, por esses poderes do diabo, os demônios. Eles nos dominavam pela mentira, porque o nosso coração se agradava da mentira do diabo, mas agora acabou. O diabo não tem mais poder sobre nós. Acabou, em todos os sentidos. E do domínio do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, isso é uma verdade consoladora que vocês precisam meditar muito. Vocês não precisam fazer o que o mundo quer que vocês façam. Vocês estão livres disso. Vocês não precisam viver de acordo com o mundo. O mundo vai tentar dominar vocês, mas nós estamos livres em Cristo. O diabo vai tentar vocês, mas vocês podem dizer não para o diabo. Lembra que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz: o pecado, a carne, a nossa natureza humana, ela vai nos tentar, mas nós podemos dizer não e podemos nos levantar e mortificar esse pecado. Então nós estamos livres desses domínios, dessas escravidões, tanto da culpa como desses poderes que tentam nos levar, nos dominar para uma vida pecaminosa. Então nós estamos livres. Do que mais nós estamos livres, diz a confissão? Do mal das aflições. Veja que ele diz, não é livre das aflições, mas é do mal das aflições. Isso quer dizer que nós vamos ter aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas as aflições não vêm para o nosso mal, elas vêm para o nosso bem. Lembra que Paulo diz lá, está até aqui em Romanos 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as aflições também, elas perderam o poder de nos fazer o mal. Então, eu posso passar o que passar, mas até isso não é para o meu mal, é para o meu bem. Eu até acrescentaria aqui, também do mal das bênçãos, porque vocês sabem que
que tem gente que é abençoada no sentido de colocar do mal das benesses, né? Do mal das coisas boas que nos acontecem, porque tem gente que, por exemplo, acontece coisas boas com ele e ele vai se afastando de Deus por causa daquilo. E também disso nós estamos livres. Então, desses males, seja das aflições, seja das coisas benéficas. Então, do temor e aguilhão da morte. Nós não precisamos mais temer a morte, irmão. Entendeu? Por quê? Porque a morte não é mais aquela ameaça terrível, porque nós não sabíamos o que viria depois, e nós tínhamos medo, temor de Deus por causa do nosso pecado, porque o homem sabe que ele é pecador e que ele vai prestar contas com Deus. Nós não precisamos mais ter medo da morte, do aguilhão da morte, porque nem a morte pode nos ameaçar mais. Lembra que Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Até a morte, quem morreu no Senhor está melhor que nós até, em muitos sentidos, né? Então, fomos livres do temor da morte, da vitória da sepultura, porque nós não vamos ficar lá na sepultura. Jesus é as primícias dos que dormem, nós vamos ressuscitar com Ele. Então nós estamos livres da vitória da sepultura. Vamos ser enterrados, né? Nós morrermos, mas o nosso corpo não vai ficar lá. Da condenação eterna, nós não precisamos mais temer o inferno eterno, porque o Senhor Jesus já nos livrou, já nos libertou desta condenação. Como também, em seu livre acesso a Deus e em prestar obediência, não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Nós agora podemos nos achegar a Deus. Olha só a oração, Pai nosso que está nos céus. Antigamente Deus para nós era uma ameaça, porque ele era um Deus irado, né? Mas agora ele não é mais um Deus irado, ele é o nosso Pai. É isso que Hebreus diz aqui no capítulo 8, que nós temos um sumo sacerdote lá no céu, e nós temos livre acesso a Deus. Ele diz que é o nosso Deus, nós somos povo dele, ele é o nosso Pai, nós somos filhos dele, então nós podemos orar, nós precisamos ter medo de Deus, mas nós servimos a ele não por medo, mas por amor filial e mente voluntária. Ou seja, assim como um filho ama o seu pai e quer agradar seu pai, o nosso Pai Celestial, que é o melhor Pai de todos, né? Nós passamos a amar a Ele, não queremos servir a Ele servir por medo, mas servir com amor filial e voluntariamente. Nós não queremos obedecê-lo por força, como é no sistema da escravidão, né? Como era, por exemplo, no Brasil com os negros, em que eles prendiam os negros, colocavam presos e torturavam, e aquelas pessoas eram trazidas naqueles navios horríveis, onde sofriam coisas terríveis ali, e tinham que obedecer por medo. Não, nós não temos que obedecer por medo, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Nós obedecemos voluntariamente, por amor filial. Agora o detalhe, tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada na sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica estava submetida. Aí eu pergunto para vocês um ponto importante. Nós temos a antiga aliança, que era preparatória para a nova aliança, e era passageira, e era tipológica, ela ilustrava a nova aliança, que vem Jesus, né? Então, os crentes da antiga aliança, que esperavam por Jesus, né? Desde Adão, lembra que Deus pregou lá no Jardim do Éden, porém inimizade entre ti e a mulher, seu descendente, assim por diante. Será que eles tinham a mesma liberdade que nós temos hoje? Em substância, sim. Eles também podiam se chegar a Deus, eles também podiam ter essa esperança e ver Deus também como seu Pai. Em muitos sentidos, então, em substância, quer dizer, na essência, eles tinham essa liberdade. Porém, irmãos, era um tempo ainda da infância. Eu gostei de uma ilustração que eu li de um teólogo. O pai, ele trata a criança com um certo rigor, né? Que ele não trata um filho já mais velho, não é verdade? Mas ele continua filho, né? Então, quando o filho cresce, ele se liberta daquele sistema assim, mais rigoroso, sabe? Daquela coisa assim Por exemplo, a questão da palmada. Um pai pode dar umas palmadas no filhinho pequeno, né?
para disciplinar e toda a palmada educativa, né? Mas ele não pode dar palmada, né, no filho mais velho. Não precisa. Não se espera mais que seja necessário, nem precisa, nem é essa maneira de tratar um filho mais velho. Então, assim também a antiga aliança, ela é uma aliança em que Deus ele lidava como que a igreja ainda na sua infância. Jesus ainda não tinha vindo, aí tinha uma lei cerimonial. Irmãos, a lei cerimonial era muito complexa, ela tinha muitas cerimônias, tinha festas e festas e festas, e tinha todo aquele sistema, tinha o templo, tinha a roupa do sacerdote, tinha um monte de coisa, tinha sacrifícios. Não tinha essa liberdade do culto do Novo Testamento. Então, eles tinham a liberdade, mas eles tinham, em certo sentido, porque tinham muitos elementos humanos e visíveis, ainda era uma certa escravidão que eles experimentavam ali. Mas agora, nós estamos livres dessa lei cerimonial. E mais, o Espírito Santo já estava atuando, o Espírito Santo ele já estava operando na vida deles naquele tempo antigo, mas hoje nós temos como diz aqui, as comunicações mais plenas e livres do Espírito do que eles tinham lá. Então é claro que o Espírito Santo já tinha lá, mas ainda não tinha vindo Jesus para derramar o Espírito com toda essa plenitude, com todo esse poder e vamos dizer assim, benefício que nós temos hoje. Não era como é hoje, né? Então, eles tinham muito menos que nós. Então, nisso também nós somos privilegiados, nós estamos livres, nós temos, aqui diz aqui, maior ousadia e acesso ao trono da graça. Eles precisavam de todo aquele cerimonial para o culto deles, nós não precisamos nada disso, nós temos mais ousadia, liberdade de adorar a Deus, sem todo aquele sistema. Então, irmãos, é uma liberdade, vamos dizer assim, melhor, né? Em essência, ela existia já, mas hoje nós estamos numa situação muito melhor. E como Hebreus fala aqui, que nós temos uma melhor aliança, né? No versículo 6 do capítulo 8, ele diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está firmada nas melhores promessas. Então é isso que Hebreus 8, 6 diz. Então nós estamos numa melhor aliança. Eu acho que ninguém aqui gostaria de ser crente do Antigo Testamento, né? Melhor, né? Quer dizer, era a época da infância, e hoje nós estamos na época da plenitude. Agora vocês imaginam como vai ser no céu, que aqui ainda está muito aquém, né, da glória do céu que nós vamos ter lá. Mas só para vocês já pensarem um pouquinho, né, como nós podemos imaginar ou pensar, refletir como vai ser na glória. Bem, meus irmãos, então nós podemos colocar como tema desse primeiro parágrafo, se vocês quiserem anotar, em que consiste a liberdade cristã? Pode fazer uma perguntinha. Em que consiste a liberdade cristã? É disso que vai falar aqui este parágrafo. Em que consiste a liberdade cristã? Né? Basicamente é ter acesso livre a Deus sem medo. Podemos dizer assim, se vocês quiserem colocar também. Ter livre acesso a Deus sem medo. Em Cristo, né? Claro. Então, irmãos, não tire o medo do seu coração, sabe? Vocês são livres para chegar-se a Deus, para adorar a Deus, para viver uma vida de alegria. Até quando vocês sofrerem, lembre disso, que nós vamos sofrer. E até isso, nós estamos livres da aflição, do mal, aliás, das aflições. E nós estamos livres do aguilhão da morte, do medo da morte, da vitória da sepultura, né? Essa é a nossa liberdade. Segundo parágrafo, irmãos, diz assim: Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer respeito são contrários à sua palavra ou não contidos nela, de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer tais mandamentos por motivo de consciência equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência, e requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Tá? Então,
essa lição ela é bem como esse capítulo, essa doutrina, ela é muito bem organizada como é normal, né? É comum na nossa confissão, nas confissões reformadas. E agora nós vamos particularizar a questão da liberdade. A liberdade em Cristo tem a ver com a liberdade de consciência. O que é a consciência? A consciência é aquela faculdade humana que discerne entre o certo e o errado. Né? Então, a nossa consciência, ela diz assim, por que eu faço isso? Aí a sua consciência diz, porque isso é certo. Você percebe, você tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Essa faculdade, ela era perfeita antes da queda, né? Mas ela foi manchada depois da queda. Ou seja, o homem ele tem ainda essa faculdade de discernimento, mas essa faculdade ela é obscurecida por causa do coração pecaminoso do homem, que mancha tudo, né? Todas as faculdades humanas, inclusive essa. Quando nós somos convertidos, essa faculdade ela é renovada pelo Espírito Santo e ela agora pode conhecer aquilo que estava obscurecido e conhecer cada vez melhor. Mas por meio do quê? Por meio da palavra de Deus, por meio da lei de Deus, por meio das Escrituras Sagradas. Então, a nossa consciência ela vai sendo instruída pelas Escrituras Sagradas. A liberdade cristã tem a ver com a liberdade da consciência, ou seja, eu estou livre para servir a Deus sem medo. Não é isso a liberdade cristã? Então, se eu estou livre para servir a Deus sem medo, a minha consciência está livre em Deus. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus e dominar a minha consciência. Essa confissão ela foi escrita dentro de um contexto religioso. Por quê? Porque na época a Igreja Católica Romana ela queria ter o poder sobre a consciência dos homens. E aqui é uma resposta a essa situação, né? Esse momento histórico lá que a igreja estava vivendo. Os reformados eles tiveram que reagir contra isso. Não, a nossa consciência ela está livre de mandamentos humanos. Ela está livre para seguir os mandamentos divinos. Nenhum homem pode me dominar. Então, ela me deixa livre dos mandamentos humanos, que em qualquer respeito são contrários à sua palavra. Então, não é que nós não venhamos obedecer os homens, não é isso. Existem as autoridades, existe o governo, existem as autoridades eclesiásticas, existem as autoridades na nossa família, né? Existem as autoridades. Porém, a nossa consciência, ela os obedece por causa de Deus. E se essas autoridades nos exigirem alguma coisa, quererem ser senhoras da nossa consciência, e exigirem de nós alguma coisa que não seja de Deus, da palavra de Deus, aí nós estamos livres para desobedecer. Entende? Né? Então, a nossa consciência ela está atrelada e presa, na verdade, que na verdade não é a prisão, é uma liberdade, porque nós queremos isso, mas ela está atrelada à palavra de Deus. E por isso que diz aqui, deixa eu livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer respeito são contrários à sua palavra ou não contidos nela. De modo que crer em tais doutrinas, obedecer tais mandamentos por motivo de consciência, equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência. Então, tem pessoas que, infelizmente, elas se sentem culpadas se elas não obedecerem essas regras humanas e elas acham que elas estão sendo livres e obedecendo, sendo livres na sua consciência. Mas, na verdade, quando elas se submetem a escravidão humana, elas estão traindo a liberdade de consciência. Porque o que é liberdade de consciência, irmãos? Liberdade de consciência é liberdade de servir a Deus. Então, é poder fazer a vontade de Deus sem o domínio dos homens, sem que os homens queiram atrapalhar isso. Nós estamos livres. Nós tivemos que sofrer por causa dessa tentativa de escravidão. Nós vamos sofrer, mas a nossa liberdade está em Deus, nossa consciência. Agora, e diz assim, e requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e razão também. Aqui ele está falando agora para as autoridades. Então, as pessoas não devem se submeter cegamente a uma autoridade humana, como se a autoridade humana fosse dona da consciência dela. Não.
dono da consciência dos homens é Deus, e os homens devem seguir livremente a lei de Deus e a palavra de Deus. E aqui vai um recado para as autoridades agora, para os que têm o poder. Requerer de alguém uma fé implícita, ou seja, vocês têm que crer em mim, porque eu tenho essa autoridade, né? Uma obediência absoluta e cega, ou seja, vocês têm que me obedecer, não questionem, vocês têm que me obedecer, né? Porque eu estou mandando, eu sou autoridade. Autoridade religiosa, autoridade política, né? E equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Quer dizer, nós somos seres racionais. Se nós nos submetemos cegamente a uma autoridade sem pensar, nós estamos destruindo o quê? A razão. A nossa obediência, ela é, como é que eu posso dizer isso? Ela é reflexiva. Ela é debaixo de meditação. Nós meditamos, nós pensamos, segundo a lei de Deus, e seguir alguém cegamente, mas o fulano, como é que diz? É um homem de Deus, ou é um político de Deus, alguma coisa assim, sabe? É alguém que, nós temos que segui-lo. Isso aí não pode ser feito, e ninguém pode exigir isso de nós. Os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, eles pregam a palavra e eles querem que as pessoas obedeçam, não a eles meramente, né? É claro que há uma obediência ao pastor, há uma obediência aos líderes religiosos, há uma obediência, mas essa obediência é no Senhor. É quando eles nos ensinam a palavra do Senhor. Então nós não podemos, uma liderança não pode exigir nada de alguém de forma irracional, cega, fanática, sem raciocínio, uma obediência absoluta, uma fé implícita, não pode. Então, tanto o liderado, quando ele obedece a uma autoridade, cegamente, ele está traindo a sua própria liberdade de consciência. Quanto aquele que lidera, quando exige isso, ele está também atentando, destruindo a liberdade de consciência e a razão das pessoas. Então, é isso que a igreja romana fazia. Na época, quando chegava e dizia assim, não, nós somos a igreja e nós temos aqui autoridade como igreja, vocês têm que fazer isso porque é tradição da igreja ou é mandamento da igreja, mas sem provar na palavra de Deus. Aí os reformadores combateram muito isso. Eu vou ler um versículo aqui para vocês, irmãos. Não está aqui, depois vocês lerem os que estão aqui, mas esse eu acho bem interessante. 1 João, capítulo 4. Versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que é de vir, e esse que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Então veja que João diz aqui claramente, olha, não obedeçam cegamente a todo espírito, mas provem os espíritos, né? Provem aqueles que vêm dizer para vocês, olha, façam isso, vocês devem obedecer, sim, mas sendo de acordo com a palavra de Deus, porque a consciência de vocês, ela não está presa a mandamentos humanos, ela está presa à palavra de Deus. Então, vou fazer um resumo aqui desse segundo parágrafo, podemos dizer assim, a liberdade de consciência é liberdade de obedecer os mandamentos de Deus. E não dos homens. Tá? A liberdade de consciência é a liberdade de obedecer os mandamentos de Deus e não dos homens. Agora, eu
Eu acho assim, interessante os documentos reformados, que eles falam uma coisa, aí eles como que previnem já, antecipam que alguém pode abusar daquilo, sabe? Porque alguém pode dizer assim, liberdade de consciência, liberdade cristã, então eu posso fazer o que eu quiser. Então não tem que obedecer pai, não tem que obedecer pastor, não tem que obedecer governo, faça o que eu quiser. É assim? Não, não é assim. Essa liberdade não é liberdade para fazer o que eu quiser. É liberdade para seguir a Deus sem temor. Eu coloquei até uma frase do Samuel Walton, que fez um comentário muito bom da nossa confissão, está até traduzido em português, né? Que ele, eu não vou conseguir dizer direitinho a frase dele, mas eu coloquei lá no grupo, que é liberdade de não seguir os meus impulsos pecaminosos. Não de fazer tudo que vem na minha cabeça o que eu quero, pecaminosamente, mas de fazer seguir a Deus sem temor, sem escravidão, sem temor. É isso que é liberdade. Então, esse parágrafo ele nos corrige sobre o perigo que tem de um abuso da verdade do parágrafo anterior. Então vamos ler aqui. Aqueles que, sob pretexto da liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso tanto deturpam o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição, como também destrói totalmente a finalidade da liberdade cristã. Qual é? Qual é a finalidade da liberdade cristã? É que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias de nossa vida. Liberdade não é liberdade para pecar. É isso que ele está falando aqui. Eu usar o pretexto da liberdade cristã para praticar, tolerar pecado, qualquer concupiscência pecaminosa, eu sou livre. Não venha me dizer nada, não venha querer me proibir, eu sou livre. Isso é, diz aqui, deturpar o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Porque a graça, irmãos, nos liberta de todas essas escravidões que eu falei para vocês, do medo de Deus, do medo da morte, do medo da maldição da lei, do medo da sepultura, do inferno, da condenação eterna. Nos liberta do domínio dos homens, mas não é para nós vivermos no pecado, é para nós vivermos livremente, sem temor, sem medo de ninguém nem de nada. Podemos obedecer a Deus voluntariamente, seguirmos a justiça, fazermos a vontade dEle todos os dias da nossa vida. Então, essa liberdade não é libertinagem. Essa liberdade não é ser livre para fazer o mal, é ser livre para fazer o bem. É ser livre não para pecar, é ser livre para obedecer. Então veja que nós não podemos deturpar a liberdade em liberdade ou libertinagem, ou ser livre para praticar coisas que desagradam a Deus. Veja, eu sou livre do medo de Deus, da condenação, de tudo isso. Eu amo o Senhor, agora eu posso chegar a Ele como meu Pai. E eu sou livre dos mandamentos dos homens, mas livre para quê? Para desobedecer a Deus? Vocês entendem como é que Deus vai me libertar para desobedecer a Ele? Não tem sentido, né? Ele me liberta para que eu seja agora o quê? Obediente. É uma liberdade do pecado para a santidade, para fazer a vontade de Deus. E supõe, meus irmãos, um equilíbrio muito importante bíblico entre a questão das autoridades também. As autoridades eclesiásticas, o governo, as autoridades de uma maneira geral, elas têm liberdade, elas têm autoridade sobre nós no Senhor. Leia, por exemplo, Romanos capítulo 13, que diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas são instituídas por quem? Por Deus, né? Os nossos pais são instituídos por Deus, os nossos pastores, autoridades eclesiásticas são instituídas por Deus. O governo, as autoridades civis são instituídas por Deus, a justiça, os poderes são instituídos por Deus. Então não é assim, eu vou agora pecar, valer e vou obedecer a ninguém. Não. Eu sou livre para amar e servir o Senhor, e inclusive obedecer às autoridades, naquilo que as autoridades me mandam fazer.
que é certo. Né? Tome muito cuidado. Eu quero prevenir meus irmãos de uma coisa, porque isso eu vi na pandemia. Eu vi em certas conversas aí de pessoas, até ditas reformadas, falando de uma liberdade como se fosse libertinagem. Como se, é liberdade, por exemplo. Ninguém pode me obrigar a tomar vacina. Né? Ninguém pode me obrigar a usar máscara. Ninguém pode me obrigar a fazer isso, fazer aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser. Calma aí, meu amigo. A liberdade não é liberdade para fazer o mal, não é liberdade para contaminar os outros, não é liberdade para praticar atos que na sociedade vão causar danos. Não é assim. Estou dando só um exemplo aqui que nós vimos muito agora na pandemia, e até de gente que se diz cristão defendendo essas coisas em redes sociais, de uma liberdade no sentido de que já não tem mais limite, de que eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu não posso fazer o que eu quiser. A liberdade de consciência é uma liberdade para fazer o bem, para praticar a palavra de Deus. E as autoridades têm sim autoridade dada por Deus para colocar regras na sociedade dentro de uma crise, por exemplo, de uma pandemia. Claro que tem, ou não tem? Né? Quem é que vai organizar a sociedade? Quem vai impor ali as regras? Né? Nós seguimos, nós temos que seguir as regras, nós temos que usar máscara, nós temos que seguir tudo, irmãos, porque isso é de Deus. E quem, em nome de Deus, diz que não quer obedecer, na verdade está aqui, está em nome de uma concupiscência. É ele que é rebelde, é ele que não quer se submeter, é ele que é egocentrado, que quer que todo mundo se submeta à vontade dele, inclusive liberdade que ele quer ter de contaminar os outros, passar doença para os outros, que não quer se submeter. É pecado, é libertinagem, não é liberdade cristã. Que ninguém chame isso de liberdade cristã, porque não é. Então, eu falo para os irmãos porque a gente percebeu claramente uma necessidade de que parece que muita gente que se diz reformada não compreende que a mensagem bíblica não nos dá essa liberdade de fazer o que quiser. E está aqui, confessional, está em todas as confissões isso. Inclusive a confissão de Westminster ainda tem, se vocês pegarem a confissão de Westminster, ela tem um outro parágrafo ainda que trata sobre a questão do governo, né? Conhece, né? Você pode pegar o Westminster, que trata da questão do governo, que os batistas eles não acrescentaram, porque isso não tem tempo para tratar agora, porque tem uma questão que os primeiros reformados ainda estavam muito atrelados ao poder, né? Aí os batistas eles já estavam ali mais avançados, digamos, na reforma. Mas o princípio das confissões do Westminster e outras confissões de dar honra aos poderes constituídos é bíblico. Isso a gente não pode eliminar, tá bom? Então, encerrando aqui, já estou estourando meu tempo, né? Para a gente orar hoje e encerrar a nossa aula. O terceiro parágrafo, então, ele fala de que a liberdade de consciência não é liberdade para pecar, mas para fazer a vontade de Deus. Esse é o resumo. Vamos ler um versículo, irmãos, para a gente encerrar aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Porque, falando coisas muito arrogantes e vaidades, incodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam nele. E o versículo 21 diz: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviados do santo mandamento que lhes fora dado. Veja que o Pedro previne muito bem do abuso, né? Do abuso, ouviu, mas vai e teimosamente desobedece a Deus. Então, meus irmãos, eu queria pedir para vocês, falei isso no início da lição de hoje, para vocês tirarem tempo nessa semana para lerem a nossa lição,
e meditarem e verem como isso é libertador mesmo. E eu queria dizer isso para vocês, irmãos, vocês que creem no Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus, não tenham medo de nada. A liberdade foi dada a nós, liberdade de chegarmos a Deus como nosso Pai, de orarmos a Ele, entregarmos tudo a Ele. A liberdade de confessar os nossos pecados, saber que Ele nos perdoa. A liberdade de saber, irmãos, que nós não precisamos nem ter medo da morte. Nós, quando fechamos os olhos aqui, vamos estar com Ele. A liberdade de saber que a lei não nos condena mais. A lei, ela continua valendo para nós, como instrução, mas não como condenação. Né? Ela mostra a vontade de Deus, mas ela não nos condena mais. A liberdade do mal das aflições. Vocês vão sofrer. A gente não sabe qual é o plano de Deus nas nossas dores, né? Mas pode ter certeza que Deus tem um plano bom sempre. Então, no sofrimento, nas dores, nas lutas, Deus está como que preparando vocês os planos melhores que Ele tem lá mais adiante, planos benéficos, planos espirituais, usar melhor vocês na obra dEle, fazendo frutificar, como um pai que disciplina os seus filhos. Então vocês não precisam ter medo das pessoas, e medo da morte, medo de nada, mas lembrem que vocês ainda têm uma liberdade maior ainda do que o povo lá do Antigo Testamento, né? De acesso livre, mais livre a Deus, de não termos aquelas cerimônias. E lembrem que vocês não são escravos dos homens. Não sigam o homem cegamente. Sigam o homem na medida que ele ensina a vocês a palavra de Deus, ou exige de vocês, no caso do governo, das autoridades, algo que seja realmente conforme as Escrituras, né? Mas se alguém exigir alguma coisa de nós que não seja conforme as Escrituras, nós temos liberdade. Liberdade de seguir só o Senhor. Todavia, lembre que essa liberdade não é para pecar, não é para seguir minha própria vontade, mas para seguir sem temor a vontade do Senhor. Portanto, aquilo que as autoridades pedirem para que eu faça, que seja conforme a palavra, eu tenho a obrigação de obedecer e devo fazer isso voluntariamente, com amor a Deus, né? A liberdade não é liberdade para pecar, mas a liberdade para fazer a vontade de Deus sem temor. Alguma pergunta, meus irmãos? Podemos orar então? Muito obrigado, Senhor amado, por podermos ter o privilégio de estudarmos esses assuntos. Nos edifica, nos fortaleça na santa palavra e nos guarde nesta liberdade, Senhor, de medo, de temor, de Deus, com plena confiança, livre acesso à sua graça, o poder, a plenitude do seu Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, nos guarda também de nós nos submetermos aos homens, sermos dominados pelos homens. Que aqui na nossa igreja haja essa liberdade plena e que também, Senhor, nós possamos ser guardados da libertinagem, do abuso, Senhor, da liberdade cristã, para seguirmos livremente sem temor, Senhor. Nós oramos assim, ó Pai. Seja conosco, nos fortaleça, nos abençoe no Senhor Jesus.